fica resolvido. Amém? Nós estamos também, conforme avisei há alguns domingos, com a presença do pastor Renato. Ele já pregou aqui, acho que 2 vezes, não foi, pastor? E hoje ele trouxe a esposa, é Mércia. A Mércia, vamos ficar em pé, queridos amados, ficar em pé. Amados, irmãos, querem saudá-los como bem-vindo, digo, glória a Deus. Pastor Renato. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Cristo a todos. Por gentileza, pegue a sua Bíblia, livro do Gênesis, Gênesis capítulo de número 22. Muito obrigado. Uma alegria poder estar de novo com vocês, mais uma vez, para compartilharmos dessa palavra de Deus, palavra do Senhor, palavra que tem poder para mudar uma opinião, mudar uma decisão, mudar o norte, uma direção, a palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor Deus por este privilégio de oportunidade, poder rever e estar com o amigo pastor Jeová, com a pastora, são pastores amados e abençoados aqui do estado da Paraíba, e aqui em Guarabira é a única igreja que eu prego e já preguei até hoje aqui nessa cidade. Então, fico muito feliz e hoje estou tendo a honra de ter a companhia da minha esposa, do meu amor, que às vezes, muito obrigado, meu amigo, às vezes que eu vim aqui, eu vim sem ela, e foi muito difícil para mim, é difícil viajar sem ela. E hoje nós estamos sem as crianças, né? Top, né, irmãos? Tem esse plus a mais, né? Maravilha. E a gente chegamos cedo, o pastor pediu, chegue cedo. O pastor nos levou para almoçar, um lugar aqui próximo, muito abençoado, onde tem um churrasco. Não sei se os irmãos sabem onde é, umas mesas vermelhas. Um lugar, qual é o nome do lugar? Maria? Maria. É Dona Maria, é? Pronto, foi lá mesmo e muito bom. É uma alegria. Trago uma saudação de paz do nosso pastor, né? Eu congrego na ADVEC, em Recife. Trago uma saudação do nosso pastor, pastor Silas Malafaia, pastor Oséias, os nossos pastores ali em Pernambuco. Você localizou Gênesis capítulo 22, Gênesis 22. Se você não tiver a Bíblia, você pega o seu celular, eu espero você. Se você quiser, você pode entrar. Pastor, não tem um celular, o aplicativo ainda, você baixa ou entra no Google. E vamos acompanhar esse texto, tá bom? Gênesis capítulo 22. Está escrito assim a palavra de Deus. Fui muito edificado pela vida do diácono que trouxe aqui testemunho. Eu tenho certeza que é um tempo novo de Deus para a sua vida. Capítulo 22 está escrito: e aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra do Moreá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Guarde essa expressão, eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho,
E fendeu a lenha para o holocausto e levou-os. E foi ao lugar em que Deus dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meus queridos, esse texto da palavra de Deus é familiar de muitos, principalmente daqueles que amam o Antigo Testamento. E acredito que os pregadores também que estão presentes aqui, as pregadoras, já pregaram esse texto, porque é um texto que traz lições espirituais para a vida do leitor e do ouvinte, daquele que ama e que aceita a palavra de Deus. Capítulo 22, eu já preguei esse texto, mas confesso que cada dia que a gente lê a palavra, ouve a palavra, busca a palavra, parece que Deus mostra coisas novas que a gente não viu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. É algo interessante, né? Atualiza. Você lê uma revista, a mesma revista, você vai identificar ali a mesma informação. Lê um jornal, o mesmo jornal, se for daquela tal data, vai identificar a mesma informação. A Bíblia é um livro que se atualiza sem precisar mudar as palavras que está escrita nela. Então você vai ler o mesmo texto que leu há 3, 2, 5 anos atrás, e você vai perceber que há uma explicação do nosso professor, vamos dizer assim, do nosso tutor, Espírito Santo, que tem nos orientado para que possamos ser edificados em primeiro lugar e depois edificar a igreja. Então o capítulo 22 do Gênesis é, sem dúvidas, o ápice ministerial, o ápice da vida de Abraão. Porque no capítulo 22 é onde Deus pede para Abraão aquilo que Abraão tem de melhor, aquilo que Abraão está sobre posse desta promessa, daquilo que o próprio Deus havia o prometido. Só que antes de chegar no capítulo 22, a aparição de Abraão é 11 capítulos antes, capítulo 11, é quando aparece Abraão no cenário da Bíblia, o seu pai Terá, seu irmão Naor e Harã, e naquele momento do Gênesis de Abraão, naquela geografia de Abraão, interessante tomarmos nota que o pai de Abraão, os historiadores confirmam e dizem isso, que ele não se curvava diante do mesmo Deus que Abraão adorava, né? Terá, a Mesopotâmia antiga, Ur dos Caldeus, que é na verdade atual Irã, Iraque, aquela terra, nos dias de Abraão, o lugar da sua habitação com seu pai e os seus irmãos. E esse processo do chamado de Abraão, no capítulo 12, né, como todos nós conhecemos, uma promessa que até hoje atinge, né, e está sobre a igreja até hoje, mesmo Cristo tomando posse das nossas vidas, mas a promessa de Abraão está sobre nós acerca da multiplicação, e por não dizer aquele que gerou a fé de uma forma humana, o pai da fé, o exemplo de fé. Quando Deus chama Abraão, parece que há uma limpeza em Ur dos Caldeus. O cenário é diferente dos outros cenários, porque antes que Abraão seja chamado, há uma saída do seu pai e dos seus irmãos, e Terá, que é o pai de Abraão, ele resolve ir para Padã Arã. Existe uma analogia bíblica.
acerca da saída de Elimeleque de Belém de Judá para a cidade de Moabe, né? Houve uma fome na cidade. Só que quando a gente olha para Ur dos Caldeus, nos dias de Terá, não existe essa seca na cidade, não existe essa baixa inflação, não existe esse período de provação. Parece que mesmo a cidade sendo abençoada, o pai de Abraão resolve ir para Padã Arã. E tem duas cidades na Bíblia que têm uns significados iguais, né? Que é a cidade de Naim, que quer dizer a terra das luzes, ou cidade luminosa, e Padã Arã, que é terra iluminada. Então, ambas são cidades que chamam a atenção. Eu já vi pregadores falar sobre Naim, por exemplo, dizer que era um lugar, né, pequeno, um lugar sem tanto destaque assim, mas Padã Arã, com o mesmo significado de nomes, Padã Arã é diferente. Os dias que Terá vai habitar em Padã Arã, isso que chama a atenção de Terá para ir para Padã Arã, e dos seus 3 filhos, Naor, Arã e Abrão, na época, somente um deles gera, né? E quem gera primeiro é Arã. Os 3 filhos, eu não tenho convicção qual o mais velho deles, né? Mas os 3 filhos, o que gera é Arã. Só que interessante é que quando Arã gera, logo em seguida, Arã morre. Ele gera e depois ele morre. E eu fico imaginando como ficou Naor e Abrão, né? Porque Arã gera, mas Arã morre. E lendo a Bíblia, a gente entende que essa aparição de Arã, deste filho de Terá, aquilo que ele gera, o fruto que ele gera, que vai fazer parte de uma forma direta da vida de Abraão, né? Que seu filho é Ló, ele gera, mas depois ele desaparece. E o primeiro ponto que eu aprendo aqui, que eu vejo nesta introdução, é que mesmo gerando, depois some. O fruto fica, mas ele gera e vai embora. E existe, infelizmente, algumas pessoas que são assim, né? Que gera, mas que depois some. Olha, eu estou aqui, conta comigo para o que der e vier. Eu estou aqui, conta comigo para tudo, mas depois some. Existem pessoas que são explosivas na disponibilização de estar no momento, no lugar, mas depois some, né? Então a pergunta é a seguinte: o que adianta essa disponibilidade tão grande e depois sumir? É melhor aquele que vá aos poucos, mas que seja constante. Não é isso? Existem pessoas que estão disponíveis, mas o primeiro vento que bate, vai embora no vento. Pessoas que diz ter a disponibilidade ao ponto de fazer coisas impossíveis para si mesmo, mas no primeiro vento que dá, vai embora no vento. Arã gerou, mas Arã morreu. Muito cuidado com isso. Seja aquela pessoa disponível, embora que seja o seu pouco tempo, mas seja constante. Seja alguém que seja disponível, mas que não seja inconstante. Alguém que, hoje não dá, porque eu não posso. Sabe, a pessoa que está sob e sobre você, ela não vai saber o dia que você está disponível, porque você parece aquela pessoa que é de tempo, sabe? Agora dá, depois não dá. Agora eu posso contar e depois não posso contar. Seja disponível e seja constante. Diga isso para este seu irmão, por favor. Diga, se você quiser dizer, diga para ele: a obra, a casa do Pai, alguém precisa de você. Diga, seja constante. Eu olho para Jesus e vejo Jesus chamando Pedro para a obra. E quando a sogra de Pedro adoece, Jesus diz assim: Pedro, eu não só te chamei, como eu vou cuidar até da tua sogra. Eu estou curando ela agora. Não se preocupe, porque eu sou constante na sua vida. Eu sou constante na sua vida. E outra coisa, irmãos, para não deixar essa aplicação vazia,
Quando você é constante nas coisas de Deus, Deus ele acaba sendo constante em você e sobre você. É uma questão de escolha. Diga assim: a minha constância na obra do Senhor é uma questão de escolha. Eu que decido, eu que escolho. Arã gerou, mas Arã morreu. Arã gerou, mas Arã foi embora. Quando se trata da obra, o fruto que Arã gera fica, não vai embora com ele. É interessante isso, né? Porque o fruto que alguém gerou ficou. E aí, pastor, o que é que eu vou fazer? Eu vou acabar, eu vou matar, eu vou exterminar, eu vou destruir, para não ficar nenhum vestígio daquilo que passou. Não. Abraão não mata Ló, ele vai cuidar de Ló, ele vai amar Ló. Porque Arã gera e morre, e deixa Ló. E Abraão abraça. É tão tal que quando a promessa do Senhor veio sobre ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão vai embora, ele pega o sobrinho Ló e diz assim: Arã gerou, mas Arã morreu. Mas o fruto de Arã eu vou cuidar. O que é que você tem feito com os frutos que alguém deixou? Fica esse conselho. Então ele desce ao Egito e entra no Egito rico e volta do Egito milionário. Ele cuidou tão bem de Ló, o discipulou numa vida constante de oração, de discipulado diante de Deus, que Ló cresceu, irmãos. Quando você está perto de alguém que anda com Deus, alguém que é próspero, alguém que vive em fidelidade, alguém que vive face a face com Deus, essa bênção parece que ela acaba pegando em você, ela acaba cobrindo você. Essa sombra parece que acaba beneficiando você. Por quê? Eles vão para o Egito rico e voltam do Egito milionário. Como assim, pastor? Quando eles vão para o Egito, não existe problema entre os pastores. Os rebanhos deles não têm problema nenhum, estão indo para o Egito. Mas quando volta do Egito, não dá mais, a geografia acaba ficando pequena, o espaço é pequeno. Porque Ló foi fiel àquilo que Abraão fez por ele. A gratidão, você sabia que é um dom de Deus? E o oposto da gratidão é ingratidão. Gratidão, dom de Deus. Ingratidão, dom do inimigo. Pegou isso não, né? A gratidão de Ló fez ele crescer do lado de Abraão. Gratidão por quê, pastor? Pelo cuidado, pelo zelo e pelo amor. Me faz lembrar de Moisés, que chega lá na cidade do seu sogro Jetro, na cidade de Jetro. Quando ele chega lá em Midian, chega sem nada, morto para o Egito, morto para o faraó. Aí lá em Midian, Moisés ganha um poço, um sogro. Ele ganhou o primeiro poço, depois um sogro. Aí carteira assinada, que tinha dado baixa na carteira dele no Egito. Aí agora Jeová disse assim: eu vou te dar filhos. 40 anos ele trabalhou para o sogro e não abriu a própria empresa. Tem alguém ainda ou os irmãos já foram? Porque a gratidão faz a gente ser constante. A gratidão, irmãos, é um dom de Deus. Gratidão é como eu cheguei e como eu estou hoje. Faça essa autoavaliação. O que Deus fez na sua vida até aqui, com as pessoas que Ele te apresentou, com as pessoas que Ele colocou no seu caminho para te ajudar. E Moisés fica ali 40 anos e alguém chega: Moisés, por que tu não abre o teu próprio rebanho? Moisés, por que tu não pega o teu próprio rebanho? Ao invés de ficar cuidando do rebanho de Jetro, por que tu não cuida do teu? E Moisés disse: não, porque eu sou grato com quem abriu a porta para mim chegar até aqui. Moisés está com 80 anos de idade. Deus fala com ele no monte, né? Uma sarça, pequeno arbusto de mato seco, que não tinha possibilidade alguma de estar no monte, sarça
vale, Deus tira a sarça do vale e coloca no monte para atrair a presença de Moisés para lá, com 80 anos de idade. E a primeira palavra que Deus diz a Moisés, quando ele olha para a sarça, se vira para ela e ele pergunta: quem és o Senhor? E Deus diz para Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. A gratidão faz a porta permanecer aberta. Então é isso que aconteceu. Abraão está voltando do Egito com Ló. Os rebanhos não cabem naquela geografia. A direção de Abraão, olha aqui para mim, por favor, é a direção de Deus. Porque quem anda com Deus, irmão, já tem um caminho certo. É o caminho de Deus. A direção é a direção de Deus. Não existe eu faço, existe Ele vai fazer por mim. Não existe eu sei, Ele é quem sabe. Vou mostrar aqui para você. Quando não dá mais para caminhar junto, Abraão olha para ele e diz assim: escolhe o teu caminho. Ele olha para as Campinas do Jordão, um lugar lindo, né? Chique. Qualquer um de nós escolheria as Campinas do Jordão, aparentemente bonito. Ele resolve ir para lá. Não sabe que por trás das Campinas existia Sodoma e Gomorra. E Abraão diz: tudo bem, eu vou para o lugar inverso. E o lugar inverso de Abraão é o deserto. Para Ló no deserto não tem nada. Para as pessoas que estão com Abraão, estão sem entender nada. E Deus disse: é no deserto que eu vou te entregar os carvalhais de Manre. Por quê, Senhor? Porque tu anda na minha direção. Sou eu quem dirijo a tua vida. Levante a mão direita para me liberar esta palavra profética de Deus sobre a tua vida. Sou eu que dirijo a tua vida, ainda que pareça que não tenha água, ainda que pareça que não tenha nada, ainda que pareça que as portas não se abrirão, se tu colocar as tuas expectativas sobre mim, diz o Senhor nesta noite, aqui nesta igreja, eu irei te abençoar poderosamente, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você entrega a Ele os seus passos e os seus caminhos, Ele faz com você o que fez com Abraão. É por isso que para alguém, né, o bancário estava aqui falando, alguém disse assim: pronto, agora eu quero ver ele com 36 anos de casa, quero ver o que é que vai acontecer agora. Com certeza esse homem se ajoelhou e disse para o Senhor: Senhor, os meus caminhos são os teus caminhos, faz a tua vontade em mim. E Deus disse: vou fazer, meu filho, eu vou abrir uma porta para você, aonde ninguém menos espera. Escute. Quando Abraão está em Manre, recebe a visita dos anjos do Senhor, a conversa é franca, é clara, é aberta. Ele não demora muito tempo, o papo é breve. Olha, eu vou te dar um filho, eu vou te entregar aquilo que tu não tens. A mulher dele, Sara, ela ri. Profeticamente o nome do menino será Isaque. A palavra Isaque quer dizer sorriso. Isaque nasce, quando Isaque nasce, a mesma coisa que ele fez, o mesmo discipulado de Abraão, com Ló, com seu filho Ismael, que foi de Agar. Ele agora vai entregar esse discipulado para Isaque mais apurado, com mais constância. Isaque, ele vai crescer no caminho da oração. Se você ler a Bíblia, a biografia de Isaque, a vida dele, você vai ver que parece que ele trilha os mesmos passos de Abraão. A vida dele é serena com Deus, constante todos os dias. Então Isaque cresce. Quando Isaque cresce, esse projeto de Deus, esta honra de Deus para a vida de Abraão, toda vez que Abraão olha para Isaque, está olhando para a promessa, para o amor, para a paz,
para a benevolência do Senhor. Sabe, ali estava o abraço de Deus, o sorriso de Deus, a promessa de Deus, a presença de Deus. Ali estava o salário de Deus, e eu vou lhe explicar por quê. Porque ele abre mão da terra, do meio da parentela, e vai para uma terra que não tinha ainda o endereço, não tinha ainda a localização. E em Isaac ele encontra tudo isso, né? Esse cuidado de Deus que já existia na vida de Abraão, agora parece que Isaac aumenta, porque é o amor dele, é o xodó dele, é o amigo dele, é o companheiro dele. Então o que é que vai acontecer aqui? É que quando Isaac cresce, neste período que Isaac cresce, de repente Deus aparece para Abraão no sentido da sua voz, aparecer no sentido da sua voz. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse para ele: toma o teu filho, o teu único filho. Interessante, irmãos, é que Abraão não tem só um filho, ele tem Ismael, né? Ele não tem só Isaac, ele tem Ismael. Só que Deus disse: o teu único filho. E ali nasce aquilo que Jesus disse, né? Aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É aquilo que a gente ama, prioridade. O que Deus está pedindo aqui para Abraão é a sua prioridade. É tudo que ele tem. Deus, ele está observando cada um de nós e de olho nas nossas prioridades. O que é que a gente tem priorizado para ele? O que é que a gente tem priorizado com ele? O que é que a gente tem priorizado sobre ele, ao favor dele? Ele está de olho em nós. Escute isso. Deus está de olho nas nossas prioridades. E ele vai pedir para Abraão isso: eu quero Isaque, o teu filho, o teu único filho, a saber, aquele que tu amas. Eu quero ele. Abraão não vai murmurar, não vai negociar, não é isso? Alguém aqui já entregou uma grande oferta para o Senhor? E talvez você tentou negociar quando Deus disse para você: entregue, abençoe. Talvez você tentou negociar e Deus disse para você: não, é isso aqui que eu quero que você faça. É isso aqui que eu quero que você entregue. Aconteceu comigo, foi algo insignificante, né? Talvez, mas eu só tinha dois. Eu tinha 2 ternos. E meu irmão que tinha me dado de presente. Assim, quando eu comecei a pregar a palavra, 15 anos atrás, 2 ternos eu tinha. Fui pregar numa comunidade, certo? Quando eu estou pregando a palavra na comunidade, que eu olho para o meio da nave da igreja, das pessoas, o Espírito Santo falou para mim: você vai pegar esse terno que você está e você vai dar para aquele jovem ali, porque eu vou usar ele na minha palavra. E eu falei: Senhor, e eu pregando, e ali na mente: Senhor, mas é o meu preferido, é o risca de giz. Naquela época o risca de giz estava não é, pastor Jeová? Estava uma novidade, todo bonitão, tal. E eu disse: eu não vou entregar. E o pai: entrega. E eu: não vou, entrega. Aquele vai e não vem. Quando acabou o culto, eu disse: eu vou fazer o teste. Se eu tirar e couber nele certinho, eu vou entregar para ele. Tirei. Digo: varão, não fala nada. Testa aí, por favor, esse terno. Quando ele colocou, que fechou certinho nele, eu digo: olha, a bênção é tua. Vai na paz, tá certo, e não peques mais. Uma semana depois, um amigo ia viajar para o sul, Santa Catarina. A gente estava no monte em oração, meu amigo Fabiano, e ele disse assim: Renato, eu tenho que ir no shopping, comprar uma roupa que eu vou viajar e tal. E eu numa prova, irmão, numa prova, o jato, tudo com as bandeirinhas dentro do armário, todo, sabe, prova mesmo, prova de fogo. Eu digo: eu na prova, entrar no shopping na prova, aí é prova mais ainda, né? Porque você entrar no shopping, na prova, sem poder comprar nada, parece que a prova piora mais ainda, mas escute. Aí eu entrei no shopping com ele, ele foi, eu não sei se aqui tem uma loja chamada Cia do Terno, né? Em alguns lugares é Companhia do Terno, mas Cia do Terno. Eu entrei no shopping com ele olhou o primeiro terno, o segundo, o terceiro, 10, 15, 20, 30, 50 ternos, e eu só olhando ali, olhando, e o rapaz: o senhor não vai escolher o seu não? Eu digo: queria eu, irmão.
fiquei só olhando. Daqui a pouco ele disse o seguinte: eu não gostei de nenhum. Mas ele olhou para mim e disse assim: Renato, prova este aqui. E era aquele terno, antena parabólica, né? Aquele cinza brilhoso, né? Quando eu peguei ele, que eu coloquei ele em mim, coloquei ele, ataquei ele, olhei no espelho, tomei posse, irmãos. Eu olhei no espelho e disse: Senhor. O rapaz disse: esse está na promoção, de 350 está por 299. Olhei para o Fabiano, já fui tirando o terno, entreguei para ele e disse: bora, homem, vamos embora, vamos lá na Colombo, uma loja que tem aqui perto. Ele disse: calma, rapaz, prova a calça. Eu disse: oxê, que mistério é esse, pai? Eu digo: olha, minha calça é 42. Quando o rapaz foi buscar para colocar as presilhas, para fazer um banhado, ele disse: eu agora entendo porque eu vim aqui. Não foi para comprar nada para mim, foi para te abençoar. Há uma semana antes eu tinha dado um terno ao rapaz e recebi um terno novo para pregar, para evangelizar, para fazer a vontade do Senhor. Tudo aquilo que você entrega, irmãos, é registrado nos céus. Toda oferta, tudo aquilo que você faz pelo Senhor, até porque o dízimo, ele é o protetor, né, das nossas finanças. O dizimista fiel, ele tem as suas finanças protegidas, conforme diz a palavra do Senhor. A oferta, ela é aquela que gera, né, a oferta alçada, a oferta com liberalidade, a oferta do coração, a oferta do amor. Então a oferta, ela acaba gerando. Quando você entrega aquilo que não significa para você, parece que não significa também para Deus. O que você deve entregar para o Senhor é aquilo que significa para você. Por que você acha que uma mãe chega e diz assim: Senhor, eu te entrego em tuas mãos os meus filhos? Porque os filhos ela ama. Por que você acha que a esposa diz assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu marido? Porque o marido é aquilo que ela ama. Então, quando Abraão entrega Isaque para o Senhor, quando Deus pede Isaque para Abraão, Deus está pedindo aquilo que está dentro do seu coração. Então me escute isso. O detalhe aqui é o seguinte: quando ele toma esse propósito em seu coração para em direção, você percebe que Deus, mais uma vez, não vai dizer a localização. Deus, ele confirma a localização quando ele chega no lugar. Ele confirma a localização quando Abraão chega no lugar. Interessante dessa história é que ele pega a lenha, os moços, o jumento e, por último, ele pega o menino. Ao invés de ele pegar a oferta que Deus tinha pedido primeiro, ele pega por último o menino. Era costume de Isaque acompanhar o seu pai neste sacrifício. Ele estava habituado com isso, acostumado com isso. Neste dia, os moços e o jumento foram também com eles. Interessante é que ele caminha 3 dias. Irmãos, é 3 dias com a oportunidade de poder desistir. E é esta a palavra de Deus nesta noite. É o período entre a promessa e o cumprimento da promessa. É aquilo que Deus nos pede e que vamos fazer, o tempo que Ele dá para a gente pensar. E tem pessoas que são ousadas, né? Senhor, só vou se o Senhor confirmar. Eu só vou fazer isso aqui se o Senhor falar. O Senhor tem que falar no rádio, na televisão, depois na igreja, usar a irmã do mistério, o irmão do prado, manto, terra. Tem que usar todo mundo para confirmar, para mim poder fazer. Não é isso? É. E Deus disse a Abraão, e ele disse: estou aqui, porque quem tem fé e anda com Deus, conhece a sua voz. Será que a voz de Deus é inconfundível para a gente ficar: eita, será que foi? Mas talvez foi. Ele tem 3 dias para desistir. Ele tem 3 dias para retroceder e dizer assim: eu pensei melhor, vou entregar o outro filho. Porque esse para mim vale muito, eu vou entregar aquilo que vale pouco. Irmãos,
Você sabia que existe mais chances para a gente desistir do que para prosseguir? Para desistir, tudo que está em nossa volta parece favorável para desistir. As coisas não dão certo, alguém dá uma palavra contrária, não acredita no teu projeto, tu fala, olha, eu vou abrir ali, e alguém diz assim, mas ali não tem, ali não dá nada, não tem movimento nenhum, não vai passar ninguém. E às vezes, quando dói, é quando a palavra vem de dentro da nossa própria casa. Eita. Pastor, vai fazer essa faculdade mesmo? Se eu fosse, eu não fazia não, porque eu conheço uma pessoa que já está formada há muitos anos, e até hoje não tem nada e não é nada. E você é ela, é? Hein? A tua digital é igual a dela, o dele? Será que o teu caminho é igual ao dele? Hein? Ai, tu quer dizer que tu vai parar porque tu vai pegar o exemplo de quem parou? Não, eu vou pegar o exemplo aqui, pastor, de alguém que desistiu. Não vai. Não vai, porque Deus me trouxe a Guarabira nesta noite para dizer para você: as circunstâncias que estão em sua volta é mais favorável para você desistir do que para continuar a caminhada. Mas se você parar, irmãos, se você desistir daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus disse que iria acontecer, você vai acabar retrocedendo a sua vida. Só quem já conversou com alguém que parou sabe do que eu estou falando. E a pessoa diz assim: se eu tivesse continuado, hoje a minha vida não estava do jeito que está. Não é isso? Ou então a pessoa diz assim: eu voltei para o final da fila. Por quê? Eu voltei para o final da fila. Olha, fulano continuou e olha onde ele está agora. Então Abraão tem 3 dias para desistir da entrega daquilo que ele ama. Primeiro dia, não. Segundo, não. No terceiro dia, Deus disse para ele: Abraão, levanta os olhos. E quando ele viu, Deus confirmou o lugar da entrega. Diga assim para seu irmão: Deus vai confirmar o lugar da entrega. Ele vai mostrar. Na verdade, ele já mostrou. É você que precisa agir. Tem alguém aí? Os irmãos já foram? É você quem precisa agir. Tem os moços, tem o jumento, tem a lenha. O cenário é perfeito. Somente Abraão ali sabia quem era o holocausto daquele sacrifício, daquele dia. Você e o jumento vai ficar aqui no pé do monte, irmãos. Aqui eu estou concluindo. Todas as vezes que você vê a Bíblia dividindo alguém de outro alguém, há um propósito nisso aí. Por exemplo, Betesda, né? Quando Cristo sobe para aquela festa, João capítulo 5, Betesda, não é isso? Jesus sobe para a festa que está acontecendo em Jerusalém. Os discípulos não estão presentes naquela ocasião, porque quando ele sobe, cumprindo a religião, a lei e os profetas, eles não entrariam jamais pela porta interior do templo. A porta interior do templo era a porta da negociação do templo, chamada de porta das ovelhas, que de ovelha na verdade não tinha era nada. Todos eles entravam pela porta formosa central do templo. A porta que brilhava, a porta que destacava, a porta que mostrava, a porta que faria alguém se mostrar. E Jesus sobe só e deixa os discípulos embaixo para curar o homem, o paralítico do tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos. Há um propósito num ajuntamento e há um propósito na separação deste momento. Abraão disse para o moço, os dois: ficai aqui com o jumento, eu e o menino iremos. Olha aqui, escute. E o primeiro ponto que nós vemos aqui é que há um propósito neste momento. O sacrifício, o altar, o lugar da intimidade, nem todo mundo pode participar.
comigo e com você. Tem orações suas que nem todo mundo que está em sua volta pode ouvi-las. Você está ouvindo o que Deus está falando nessa noite? Tem orações, petições, clamores que você tem que fazer com as pessoas que estão com a mesma visão que você está, senão alguém acaba atrapalhando. Olha, está orando por isso. Olha, está clamando por isso. Olha para aí. Olha como está sonhando grande. Tão pequeno e sonhando grande. Escute! O jumento não subiu para o altar de Abraão, porque altar não é lugar de jumento. E sabe qual é o problema, pastor? Graças a Deus que aqui não tem. O maior problema dos dias atuais é que estão colocando o jumento em alguns altares. E os jumentos no altar acaba fazendo o que não se deve fazer. A gente tem visto. Altar não é lugar de jumento. Precisa se tirar ou não colocar o jumento no altar. Você vai para onde? Eu estou indo ali para um lugar particular. Então o jumento fica fora. Tu não tem intimidade para isso. Tu não tem domínio próprio para isso. Tu não tem equilíbrio para isso. Tu não pode estar aqui comigo. Por quê? Aqui é o lugar da minha intimidade com Deus. Fica fora. Cuidado para não colocar o jumento no altar, irmão. Tire, se colocou, tire, ainda há tempo. O que ele significa, pastor? É aquilo que não deixa o cordeiro aparecer. Porque um jumento, irmãos, se está lá em cima, ia atrapalhar o sacrifício. Então Abraão disse, fica embaixo, sai daqui. Meu negócio é com Deus e com o meu filho. Saiba identificar o momento, o lugar e as pessoas que Deus quer que com você esteja. Vou falar uma coisa aqui para você. É uma frase de orientação. Não coloque todo mundo na sua mesa. A mesa é o seu altar, o altar da sua casa. Não coloque todo tipo de pessoa para sentar lá. Porque esta pessoa pode te desmotivar e te tirar ao ponto do propósito que Deus tem para a tua vida. Deus me trouxe aqui nesta noite para orientar você e dizer para você, muito cuidado, porque alguém está querendo atrapalhar o meu propósito que eu tenho na tua vida e para a tua história. Pode desistir, mas não quer. Porque o propósito é maior do que a desistência. Diga, o meu propósito é maior do que a desistência. É forte, irmãos. O desejo, a vontade e os obstáculos que aparecem para a gente desistir. Mas o propósito é maior. O propósito é maior. O que Deus te pediu, você vai fazer. Abraão, tem certeza? Tenho certeza. Por quê? Porque me pediu foi Deus. Quem ordenou foi Deus. Irmãos, quando Deus planta alguém no lugar, é como João Batista, né? Como uma cana seca trilhada pelo vento no deserto. Mas a mensagem dele era a mesma. O lugar era o mesmo. O povo saía de longe. João, vai pregar sobre o que hoje? Arrependei-vos e convertei-vos. E amanhã, João, qual será o teu sermão? Arrependei-vos e convertei-vos. E depois, João, domingo, culto da celebração, o culto da família, qual será o teu sermão, João? Arrependei-vos e convertei-vos. João, por que tu não troca este lugar por outro lugar? Porque foi aqui que Deus me plantou, é aqui que Ele vai me fazer prosperar, é aqui que Ele vai me usar, é aqui que Ele vai me fazer crescer. Propósito.
foco, determinação. Para o cordeiro aparecer, eu preciso permanecer. O cordeiro, o filho diz para o pai: está aqui a lenha, o cutelo, o fogo, mas o cordeiro, aonde está? O propósito era do pai e não do filho. O propósito era entre Deus e Abraão. O filho era apenas um sacrifício. O filho era apenas a prova do seu amor. O filho era apenas a oferta. E Deus disse, Abraão disse para ele: meu filho, o cordeiro Deus proverá para si. Ele estava dizendo: o meu propósito entre eu e ele, o meu propósito entre eu e ele vai agir, ele vai fazer aparecer. Irmãos, creia nesta palavra de Deus nesta noite, permaneçam firmes no seu propósito, permaneçam firmes na sua caminhada, permaneçam firmes aonde Deus te colocou, que ele vai cumprir a palavra que ele te prometeu sobre a sua vida. Quer ver a providência? Permaneça firme no seu propósito. Quer ver o cordeiro aparecer? Permaneça firme no seu propósito. O cordeiro só aparece porque Abraão não desiste. Grava essa frase, posta lá e me marca. O cordeiro só aparece, a providência só chega porque Abraão não desiste. O problema de algumas pessoas é quer ver providência, quer ver a provisão, mas não quer permanecer no caminho e no propósito. Eu quero chamar você aqui, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero fazer uma oração pela sua empresa. Eu quero fazer uma oração por você. Venha aqui na frente do altar. Venha nesta noite. Agora venha com amor. Venha com graça. Pastor, para quê? Você crê que Ele cura? Venha. Você crê que Ele sara? Venha. Você crê que Ele liberta? Venha. Você crê que amanhã tem novidades de Deus para a sua vida? Venha. Você crê que amanhã haverá provisão de Deus para a sua vida? Venha. Altar é como Deus e Abraão, é entre você e Deus. É um propósito. Basta você querer. Venha, venha, não tenha vergonha. Isso, venha mais para cá um pouquinho, venha. Aleluia. Coloque sobre o altar do Senhor toda a ansiedade. Coloque sobre o altar do Senhor todos os, os medos. Coloca sobre o altar do Senhor nesta noite aquilo que Abraão entregou, aquilo que Abraão fez. Coloca sobre o altar do Senhor o teu melhor, aquilo que está no teu coração, aquilo que está dentro de você. Coloca para fora nesta noite, porque só Deus pode fazer. Só Deus pode resolver. Só Ele pode fazer. A palavra contrária, o vento contrário, a torcida contrária não adianta. Quando Deus fala, Ele cumpre. O que Deus te prometeu, quem pois invalidará? O que Deus disse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. O Senhor quer, Senhor? Está aqui, Senhor. O Senhor quer, Senhor? Está aqui. Abraão, tu vai entregar para Deus aquilo que Ele te deu? Vou entregar, porque é dele. Eu vou entregar porque é dele. Eu vou entregar porque é dele. Eu vou entregar porque é dele. Aí eu fico perguntando, pastor Jeová, se o diabo tentou confrontar o Senhor acerca de Jó, imagina o que ele não disse sobre Abraão. Eu não acredito que ele vai dar. Eu não acredito que ele vai fazer.
Eu não acredito que ele vai subir o monte. É o primeiro dia, no segundo ele vai parar. E Abraão estava lá, meu professor. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu vim aqui para entregar e para cumprir a palavra que Deus disse. Levante a mão direita para o céu, levante. Levante a mão direita para o céu, levante. Levante a mão direita para o céu nesta noite. Abre esta tua boca para dar glória para Ele nesta noite. Vai, pastor, porque eu vou adorar. Tu vai adorar a Ele porque agora Ele está abrindo a porta maior para a tua família. Tu vai adorar a Ele porque agora Ele está te curando nesta noite. Quem crê, quem crê, quem crê nesta palavra profética, abra a boca para adorar a Ele, porque enquanto você está dando glória, Ele está trabalhando lá onde você não pode ir. Toda a ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Diz o Senhor, quem acredita nesta noite. Anacalaxanterei. Isto. Uniablasio bloquimera xantere. Isto, cadê os vasos? Eu sei que aqui tem. E se der lugar, Jeová vai te renovar aí agora. Abra a boca para dar glória, porque enquanto você dá glória, Ele vai te encher, Ele vai te renovar, Ele vai te encher, Ele vai te tomar agora, vai te renovar agora. Poderoso Deus, poderoso Deus, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da justiça. Ser fiel até o fim, poderoso Deus. Tu, porém, vai até o fim. Poderoso Deus. Está caindo por terra toda a barreira que foi formada. Poderoso Deus. Está caindo por terra toda a palavra contrária. Eu não sei se alguém aqui acredita, mas está sendo quebrada agora todas as correntes. Caia por terra agora da desistência, da paralisação, em nome do Senhor Jesus. Escuta o meu clamor. Tu não vai parar. Mas que o ar que eu respiro, Tu não vai parar. Tu não vai parar. Tu não vai parar. Está sentado. A resposta de Isaac. Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. Mas João Batista, quando estava batizando, no evangelho escrito por João, no capítulo 1 e no verso 29, a resposta de Isaac, quem dera é João Batista, quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa providência, Cristo é a nossa solução, Cristo é a nossa salvação. Nele está a cura, nele está o milagre. E eu vou liberar uma palavra agora. Levante a mão. Eu não sei qual a área da sua vida, em nome de Jesus, que você precisa de um milagre, mas eu libero esta palavra agora em nome do Senhor Jesus. Esta semana será a melhor semana deste primeiro semestre deste ano de 2023. Amanhã terá notícias de vitória. Levante a mão. Contratos serão assinados, portas se abrirão, a promoção chegará para você. Quem está te devendo vai te procurar para te pagar. Deus vai abrir uma porta maior. Eu libero esta palavra sobre a sua vida, agora sobre a sua casa. Tu e a tua família, tu e a tua casa servirão ao Senhor.
Este altar é o altar de Deus instituído sobre Guarabira. E este altar, deste altar que tem alimentado a tua família, que tem alimentado a tua casa e que também alimentará os teus. O teu filho vai aceitar a Jesus. A tua filha vai aceitar a Jesus. O teu marido será obreiro da igreja do Senhor. A tua vida mudará. Eu libero esta profecia. Pai, cura os teus filhos agora. Pai, sara os seus servos agora. Pai, muda o quadro, o cativeiro, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta. Não saia daqui, fique no seu lugar aqui mesmo. Existe alguém no nosso meio que ama a Jesus como Jesus o amou? Jesus pegou a sua vida e trocou pela nossa morte. Estávamos condenados, destituídos da glória. Ele pegou a sua vida e trocou pela nossa morte. Aí você está aqui, você está neste culto nesta noite. Deus te trouxe para este lugar para ouvir a sua voz, e Ele falou contigo nesta noite. E hoje a pergunta que eu faço para você é simples: você quer amar a Jesus como Ele amou você? Como, pastor? Ele entregou a vida dele pela sua, e agora você vai entregar a sua vida por Ele. Você vai pegar a sua vida e vai dizer assim para o Senhor: Senhor, está aqui, é tua. Onde está essa pessoa que nesta noite quer receber a oração, que nesta noite quer fazer uma aliança com Deus, ou que nesta noite se encontra afastado ou afastada? Pastor, eu quero voltar, a hora é essa. Onde é que está você? Cadê você? Você está aqui? Eu quero orar por você. Não demore, venha. Não tenha medo, venha. Se é você, diga: sou eu. Eu quero mudança na minha vida, pastor. E Ele vai fazer. Ele vai mudar a tua história. Basta você dar o primeiro passo. Basta você tomar sua decisão. E Ele vai fazer coisas grandes, poderosas na sua vida. Você estar aqui, em nome de Jesus. Cadê você? Tem alguém? É você, venha. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia! Isso! Aleluia! Onde é que está a segunda pessoa? Não demore, o meu tempo já se foi. Pastor, sou eu, esta palavra foi para mim. Venha, não demore, venha, sai do seu lugar. Eu quero, o pastor Jeová vai orar por você. Não temas, não temas. Sabe, não tenha vergonha. Declare-se para Deus. Está na hora já. Chegou o tempo já. Quebra essa barreira, rapaz. E fala para Ele: Pai, é entre mim, o Senhor e o altar. Quebra esta barreira. Cadê você? Venha. A segunda pessoa, a segunda, venha. Aonde está? É você? Já vem um jovem ali. Adora Ele, adora Ele. Nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Faz-me ver. A presença de Deus está sobre este lugar. Já vem. Aqui, entrega aqui na frente, aqui. O obreiro. Isso. Aonde está a quarta pessoa? A quarta, venha. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa.
hoje. Vale a pena você permanecer no seu propósito. Aleluia. Aí a Bíblia diz: há festa no céu por um pecador que se arrepende. Oh, aleluia. Eita. Não mais eu, mas Cristo vive em Irmãos, o cenário da minha vida 15 anos atrás era esse: 3 horas da manhã fora de casa, dentro de uma boca de fumo, a minha esposa orando pela minha vida, alguém dizendo: ele vai ser o próximo a morrer. Você está orando por alguém? O Senhor vai responder a sua oração. Ele vai mudar. Creia. Amém. Terra. Creia que Ele vai fazer. Isso aqui são frutos de oração, pastor. Frutos de oração. E tem mais alguém aqui? Nesta noite tem. Você precisa. Na verdade, eu vou mudar a palavra. Você necessita de andar com Deus hoje. Não é depois, é hoje. Você necessita, venha. Eu vou orar. Mas eu não queria orar sem você estar aqui no altar. Porque Deus quer caminhar contigo, assim como Ele caminhou com Enoque. Venha. Em nome de Jesus, venha. Eu vou orar agora. Aonde está essa pessoa? É o Senhor? Olha aqui, pastor. É Ele, pastor. Adore. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus. Tem mais alguém? O pastor me deu permissão para me orar. Tem mais alguém? Corra. Corra. Cuidado para não torar o tamanco ou cair. Mas corra! Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Onde é que está você, a quinta pessoa? Tem mais alguém? É hoje. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Vou falar mais esta vez. Hoje veio salvação a esta casa. É hoje. Aleluia. Tem mais alguém? Estenda a mão para cá. Agora, estenda sua mão para cá. Coisa linda, né, pastor? Posso orar, pastor? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta provisão, por esta providência. Porque essas pessoas que estão aqui, Senhor, é propósito de oração de alguém. Assim como eu preguei a tua palavra, não desista do seu propósito. Aqui estão, Senhor, nesta noite, promessas se cumprindo na vida. Oh, Jesus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu poder, pelo teu abraço. Obrigado, Pai, pelas tuas maravilhas. Mas eu quero, Senhor, te pedir uma bênção sacudida, recalcada e transbordante sobre a vida dessas pessoas que hoje aceitam-te como teu único e suficiente Salvador, que estão aqui no teu altar diante da tua igreja, te confessando, Pai, dizendo para ti, Senhor: Senhor, me aceita. Eu estou aqui diante do teu altar. Escreva os seus nomes no livro da vida. Segura em suas mãos para que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e que seus caminhos sejam prósperos e abençoados e cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém, aplaudir? Acompanha ela aqui. Aleluia. Volte para o seu lugar, bem baixinho. Eu quero só dar um aviso.
permissão do pastor Jeová. Ali fora, minha esposa vai estar e eu com a mesinha. Eu tenho pendrives. Olha aqui, irmãos, por favor. Pendrives são 11 pregações e mais de 20 horas de louvor. 11 pregações minhas. Só que eu só tenho 3. Esses dias eu preguei em Tamandaré, em Escada, em Pernambuco. Então eu só estou com 3 pendrives. 3. Você vai passar lá e você vai levar para abençoar o nosso ministério e a nossa família. Amém? Muito obrigado, pastor, por esta honra. Deus te abençoe, mais ainda.